Salve família, tô trazendo pra vocês a segunda parte desse vídeo, já que vocês pediram muito. Vou tá deixando a segunda parte desse prota mostrando o que ele é capaz de fazer com os semideuses. Mas antes, nos ajude deixando o seu like, se inscreva no canal e também, se vocês querem a terceira parte, deixem nos comentários que eu vou estar lendo todos. Isabelle concorda, dizendo que ele gosta desse tipo. O primeiro duelo começa. Frey enfrenta David, que começa dizendo que estava com saudades. Quando o duelo começa, David usa sua magia, Fúria de Pedra, surpreendendo os alunos. Isabelle pergunta à professora se isso não era apenas magia de primeiro grau, mas a professora diz que ele não quebrou as regras. David explica que herdou esse poder de sua família, e embora seja um feitiço poderoso, ainda é de primeiro grau. Frey diz que David usa magia apenas para intimidar as pessoas. Frey lança seu ataque, mas apenas usa um míssil mágico, o que faz David rir por considerar esse poder fraco. Frey se posiciona e dispara, destruindo o ataque de David e o atingindo. Os alunos ficam surpresos com o que Frey fez. David prometeu danificar as cordas vocais de Frey, mas o resultado foi o contrário, deixando-o sem voz e machucado. Dois alunos observam e um deles diz que foi apenas um truque tático de magia. Frey se aproxima e pergunta a David o que ele havia dito antes sobre cortar as cordas vocais e se prepara para outro ataque. David fica desesperado, pede desculpas e admite que estava errado em seus pensamentos. Frey ataca novamente, quebrando uma das pernas de David, causando muita dor. O protagonista pergunta qual é o problema, já que esse era o plano o tempo todo, e se ele achou mesmo que quebraria todos os ossos dele. O protagonista vai embora, dizendo que sabe que David é uma boa pessoa e sente pena dele, por isso vai parar com isso. David olha aliviado, mas Frey para e diz que, no entanto, ele ainda tem duas pernas e usa seu míssil mágico novamente, quebrando a outra perna de David. Depois do duelo, todos os alunos comentam que Frey esmagou David no duelo, e a carreira de mago de David acabou. O protagonista passa, deixando todos com medo dele. O aluno chamado Dolman pede a Frey que se junte aos Anéis de Trauma, que são a assembleia de alunos que representa a Academia Vestrod. O protagonista pensa que estão usando seu nome sem permissão, mas o cara ia falar mais sobre o grupo. No entanto, o protagonista diz que não está interessado em entrar, deixando-o chateado. Nesse momento, outro aluno chamado Peruan Junho aparece e se apresenta a Frey, dizendo que é o líder dos Anéis de Trauma. Ele pede desculpas a Frey pelo comportamento de seu amigo. No entanto, ele diz a verdade, e eles realmente desejam que ele entre nos Anéis de Trauma. Frey pensa que esse garoto é impressionante, mesmo sendo tão jovem, mas mesmo assim diz que não está interessado e que isso não mudaria nada mesmo que ele entrasse nesse grupo. Ele não vai cobrar por estarem usando seu nome por aí. O cara fica irritado, mas o Peruan manda ele lidar com isso. Em um encontro com a professora, ou melhor, quase um encontro, já que Isabelle se meteu onde não foi chamada, deixando o protagonista irritado por ela estar lá. Ele a manda ir embora e parar de incomodar. Ela só diz que não é para eles se importarem com ela e que é para fingirem que ela não está ali. Olha Frey escutando ela. O protagonista tenta expulsá-la, mas não adianta em nada. Isabelle responde que não importa o quanto ela procure, não vão encontrar nada sobre o conflito e pergunta quando ele vai ensinar e que não vai parar de segui-lo até aprender. A professora pergunta se ela está falando sobre o método de treinamento de Kassadin. Isabelle fica surpresa e pergunta se ela conhece. A professora diz que ouviu rumores sobre isso e, apesar de ter procurado muito nos registros, não conseguiu encontrar nada sobre ele, e pergunta se Frey conhece. E se ele não estiver blefando, também gostaria de ouvir mais sobre isso. Frey se aproxima e agarra, dizendo que, em vez disso, que tal ele ensinar algo mais interessante, e podem continuar essa conversa no quarto dela, deixando a professora toda caidinha por ele. Quando eles iam se beijar, Isabelle fica com raiva e dá um soco na mesa, dizendo para ele parar com essas coisas tão vergonhosas com a professora. Depois de algumas horas, Frey sai e fica pensando que é estranho. Se o semideus estivesse governando totalmente esse mundo, ele devia ser um incômodo para ele.
Esperava que ele apagasse todos os traços da sua existência e dos seus amigos. E mesmo após 4.000 anos, as informações sobre Kassadin, Savezir, Aires e ele são conhecidas. Como isso era possível? Ele se pergunta se ainda tinha pessoas seguindo seus caminhos. Nesse momento, Isabelle chega. Ela olha para Frei, ficando toda vermelha. Mas o protagonista olha e pergunta quem era o chefão da academia, a pessoa mais forte entre os alunos e os professores. Ela só diz que ele nunca responde suas perguntas. Frei fala que vai responder se ela responder. Ela fica toda empolgada escutando isso. Isabelle responde que entre os alunos é o Peruan Júnior, e entre os professores é o Gil Pulsman e a professora Adélia. Porém, a pessoa mais forte de todos é sua tia, a diretora da academia, a senhora Ciris Trisnini. Ela era uma maga famosa de 6º grau com uma personalidade de gelo. O protagonista fica impressionado por ela ser de 6º grau. Ela continua e diz que teoricamente os magos podem chegar até o 9º grau. Mas já fazendo há mais de 3.000 anos desde que alguém conseguiu isso. E além disso, se discute se isso foi verdade, e muitos acreditam que o grau máximo é o 8º. Deve haver pelo menos uns 10 magos capazes de chegar ao 8º grau no mundo inteiro. Por isso, alcançar o 9º grau não passa de uma lenda. O protagonista pergunta quem usou essa magia na academia, e a professora responde que acha que foi a diretora. Frei pensa que não tem como ele usar magia de 6º grau ainda. Como pensou, deve ter algo de errado. Essa Ciris Trisnini deve saber de algo e precisa encontrá-la. Mas muda de ideia quando não sabe o tamanho da influência dos semideuses e não pode envolver uma criança inocente como Isabelle. Dependendo da situação, talvez tenha que lidar com a diretora pessoalmente. Ele diz que sua meta será chegar ao 7º grau. Elas escutam isso e ficam surpresos, mas a professora diz que isso vai levar uns 10 anos ou 20. Frei responde que ele se esforçará para conseguir até o final das férias. A professora não acredita nele, mas fala que ele deve sonhar com essa meta. Frei se aproxima dela e a agarra, dizendo que tem outra coisa grande para mostrar a ela. No entanto, Isabelle mais uma vez se intromete na conversa, dizendo que se eles continuarem com isso, terão que ter uma conversinha com sua tia. Isso deixa Frei irritado, e ele diz que é por isso que não gosta de crianças. Até a professora concorda com ele, deixando Isabelle com raiva. Frei fica pensando que tem que fazer o que pode no momento sem cometer erros, e esse será o caminho mais rápido. 2 semanas depois, David chega na escola completamente machucado, após perder para Frei. Ele diz que como um lixo pode ter feito isso com ele e que vai matá-lo por isso. Quando ele encontra Frei, ele diz que vai fazer com que ele se arrependa de ter nascido e fará sua vida um inferno a partir de hoje. No entanto, o protagonista usa apenas um míssil mágico, jogando-o para longe. O professor diz que David teve que voltar para casa para consertar o nariz quebrado. O protagonista diz que está entediado, mas não é como se ele esperasse muita coisa para o início das aulas. Devia haver um pouco de classe, já que está a prestigiada Academia Vestuou, e ele está de mãos atadas. Deveria haver uma luta de verdade para que ele pudesse se acostumar com a mana no corpo de Frei. Nesse momento, um cara chega chamando o protagonista de cara grisalho e pergunta se não foi ele que esmagou e humilhou David. Eles precisam ter uma conversa, já que souberam que ele é muito bom com magia. Ele pergunta se ele não sabe quem eles são. O cara se chama Alex Dreamid, um veterano que Frei deveria estar bajulando, já que pode acabar com ele sem suar. Ele pergunta o que Frei fez com David, um cara que ele considerava como um irmão mais novo. Frei ia pagar por tudo o que fez, já que quebrou as pernas e o nariz dele. No entanto, Frei pensa que esse cara está tentando ofender e pergunta para garantir que estão tentando o incomodar de propósito. Alex começa a se gabar de todas as formas, deixando o protagonista impaciente dizendo que ele está apenas se vangloriando enquanto ameaça um calouro na frente dos seus amigos. Alex apenas diz para ele não ter medo, e o protagonista se prepara. Quando Alex estava prestes a terminar de falar, Frei usa o míssil mágico, fazendo-o voar para longe junto com seus colegas. Os caras ficam irritados,
dizendo que isso não era justo atacar o adversário enquanto ele está falando. Frei pede desculpas e diz que isso está sendo até engraçado ser incomodado por um bando de pirralhos. Todos partem para cima de Frei, mas ele usa seu míssil mágico em um de cada vez, derrotando todos. Ele pensa que isso é perda de tempo, já que nenhum deles valeu a pena essa surra, e se isso continuar, a fraqueza dele será espalhada para ele. No dia seguinte, Isabelle pergunta o que ele estava fazendo nos últimos dias e se ele anda deixando uma pilha de corpos por onde ele passa com esse míssil mágico. Estão até o chamando de míssil mortal. O protagonista fica envergonhado por receber esse nome, e irritado por não poder usar todos os seus feitiços mais fortes do que o míssil mágico. Isabelle começa a olhar Frei, deixando-a toda vermelha, e dizendo que ele era lindo. Mas ele só pergunta o que ela queria. Ela responde que seguiu os conselhos dele, usando todos os materiais para aumentar a eficiência do círculo mágico. E isso é uma nova descoberta. Ele responde que o sangue de um troll mestiço será mais eficiente. Ela pergunta se ele vai ensinar agora. Ele pensa quando foi que se tornou professor dela, mas ela é uma garota talentosa e, ensinando direito, ela deve chegar ao 7º grau ou talvez ao 8º. Ele pensa e decide que vai ensinar sobre o conflito desta vez. Vai sair da academia durante as férias para treinar, e se ela for com ele, verá o conflito com seus próprios olhos. Mas quando ele estava dizendo que seria uma viagem difícil e poderia até morrer, ela responde que aceita e o acompanhará para treinar. Quando chegaram as férias, Isabelle apareceu com uma mochila enorme. O protagonista perguntou se ela achava que eles iam acampar. Ela ficou estressada e disse que as mulheres precisam de muitas coisas, e ele não entenderia. Ela perguntou qual seria o destino deles. Ele respondeu que estava pensando em ir nas montanhas Hispania. Ela disse que esse lugar é conhecido como o Paraíso dos Monstros. Ele perguntou se ela sabia como chegar até lá. Ela tirou um mapa de suas coisas e disse que levaria meio-dia para chegar lá se fossem de navio. Também falaram que o caminho na montanha é complicado e cheio de monstros perigosos. Ele ficou zoando com ela, perguntando se ela estava com medo. Ela apenas respondeu que não era para ele a subestimar e nunca achou que essa viagem fosse fácil. O protagonista perguntou o que era essa pedra de teleporte. Ela disse que era como o nome diz, um meio de locomoção para lugares com uma grande distância. Ele falou que não tinha esse tipo de coisa 4.000 anos atrás e pensou que, apesar da magia não ter progredido nem um pouco, a tecnologia havia avançado bastante, o que poderia ser o motivo da falta de habilidade dos alunos. Ela disse que era um pouco caro e que, com a distância entre Cou e Hispania, custaria mais ou menos 10 gold. O protagonista congelou e verificou quanto trouxe, e tudo que tinha era um gold. Ele pensou no que fazer, já que Frei era um nobre falido. Mas ele se lembrou de que Isabelle também é uma nobre e deve ter muito dinheiro. Do nada, ele a chamou de Belichan e perguntou quanto dinheiro ela trouxe. Ela respondeu que não trouxe dinheiro, já que dinheiro torna as pessoas preguiçosas. Ele ficou irritado com isso e mandou ela ir para casa buscar dinheiro, mas ela se recusou, dizendo que ganhar dinheiro durante a viagem faz parte do treinamento. Ele ficou mais irritado e disse que ela era uma cara de pau depois de trazer uma mochila enorme. Eles foram direto para a capital. Chegando lá, eles ficaram impressionados com o grande navio. Ele perguntou se era de graça. Ela respondeu que era de graça para os alunos da academia. Ele ficou animado e esperou que tivesse muita carne. Ela disse que teria apenas comida de primeira. Mas quando ele estava babando pensando em carne, o cara disse que o navio estava cheio e o próximo embarque seria daqui a 4 dias. Frei desmaiou ao ouvir isso. O cara disse que, se eles não se importassem, poderiam ir no Cortês. Frei disse que não era nada mal, mas ficou irritado quando olhou para o outro lado. O cara disse que esse navio levaria menos de 5 dias para chegar e que também era de graça para os alunos. Em outro lugar com outros caras, eles estavam conversando e planejando atacar o navio que pararia em Geltambu, que tinha um monte de pirralhos de famílias ricas. O nome do navio era Cortês. Com o protagonista, o capitão os deu boas-vindas.
Isabelle disse que estariam aos seus cuidados. O protagonista pensou que, se não fosse por esse navio, eles teriam que esperar dias, e este parecia ser um ótimo navio. No entanto, ele perguntou por que havia poucos passageiros. O capitão respondeu que passaram pelas Ilhas Oscal, onde piratas aparecem várias vezes, mas não era para eles se preocuparem. Apesar de ter apenas 2 navios de guerra escoltando-os, cada um deles possuía um mago de 4º grau e eram magos de batalha da Torre Mágica. Não importa quantos piratas apareçam, eles não conseguirão pegá-los. No entanto, nesse momento, os piratas aparecem à frente deles, e os navios de guerra foram destruídos facilmente.